movimento expandia-se e dominava a vida religiosa de Chicago, no estado de Indiana, nos Estados Unidos, morava um pastor batista que se chamava Gunnar Wingre. Atraído pelos acontecimentos do avivamento de Chicago, o jovem originário da Suécia foi a essa cidade a fim de saber o que realmente estava acontecendo ali. Diante da demonstração do poder divino, ele creu e foi batizado com o Espírito Santo. Pouco tempo depois, Gunnar Wingre participou de uma convenção das igrejas batistas em Chicago. Essas igrejas aceitaram o movimento pentecostal. Ali, ele conheceu outro jovem sueco que se chamava Daniel Berg. Esse jovem também foi batizado com o Espírito Santo. Algum tempo depois, Daniel Berg foi visitar o pastor Gunnar Wingre. Durante aquela visita, quando participavam de uma reunião de oração, o Senhor lhes falou, através de uma mensagem profética, que eles deveriam partir para pregar o Evangelho e as bênçãos do avivamento pentecostal. O lugar tinha sido mencionado na profecia, Pará. Nenhum dos presentes conhecia aquela localidade. Após a oração, os dois jovens foram para uma biblioteca à procura de um mapa que lhe indicasse onde ficava o Pará. Foi quando descobriram que se tratava de um estado que ficava no norte do Brasil. Após uma ampla troca de informações, experiências e ideias, Daniel Berg e Gunnar Wingre descobriram que Deus estava guiando eles numa mesma direção. Isto é, o Senhor desejava enviá-los com a mensagem do Evangelho a terras distantes, mas nenhum dos dois sabia exatamente para onde seriam enviados. Daniel Berg e Gunnar Wingre despediram-se da igreja dos irmãos em Chicago e a ordem fora designada aí. A igreja levantou uma coleta para auxiliar os missionários que partiram. A quantia que lhe foi entregue só deu para comprar 2 passagens até Nova York. Quando lá chegassem, eles não sabiam como conseguiriam dinheiro para comprar mais 2 passagens até o Pará. Porém, esse detalhe não os abalou em nada e nem os deteve em Chicago à espera de mais recursos. Tinham convicção de que haviam sido convocados por Deus, portanto, era da total responsabilidade e especialidade de Deus fazer com que os recursos materiais inexistentes necessários à viagem surgissem. Chegaram à grande metrópole, Nova York, sem conhecer ninguém e sem dinheiro para continuar a viagem. Os dois missionários caminhavam por uma das ruas de Nova York quando encontraram um negociante que conhecia o jovem Gunnar Wingre. Na noite anterior, enquanto estava em oração, aquele negociante sentira que devia uma certa quantia ao irmão Gunnar Wingre. Pela manhã, aquele homem colocou a referida importância em um envelope e foi mandar pelo correio para o irmão Gunnar Wingre. Mas enquanto estava caminhando para executar essa tarefa, viu os 2 enviados do Senhor surgindo bem na sua frente. Surpreso ao ver a maneira especial como Deus trabalhava, o comerciante contou-lhes a sua experiência e entregou-lhes o envelope. Quando o irmão Gunnar Wingre abriu o envelope, encontrou dentro dele $90, exatamente o preço de 2 passagens até o Pará. No dia 5 de novembro de 1910, os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre deixaram Nova York a bordo do navio Clemente com destino a Belém do Pará. No início do século XX, apesar da presença de imigrantes alemães e suíços de origem protestante e do valoroso trabalho de missionários de igrejas evangélicas tradicionais, o nosso país era quase totalmente católico. No dia 19 de novembro de 1910, em um dia de sol escaldante, os 2 missionários desembarcaram em Belém. Quando Daniel Berg e Gunnar Wingre chegaram em Belém, ninguém podia imaginar que aqueles 2 jovens suecos estavam para iniciar um movimento que alteraria profundamente o perfil religioso e até social do Brasil. Não possuíam amigos ou conhecidos na cidade de Belém, não traziam o endereço de alguém que os conhecesse ou orientasse. Carregando suas malas, enveredaram por uma rua. Ao alcançarem uma praça, sentaram-se em um banco para descansar e ali fizeram a primeira oração em terras brasileiras. Seguindo a indicação de uns passageiros os quais viajaram com eles, os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre hospedaram-se em um modesto hotel cuja diária completa era de R$8.000. Em uma das mesas do hotel, o irmão Gunnar Wingre encontrou um jornal que tinha o endereço do pastor metodista Justus Nelson. No dia seguinte, foram procurá-lo e contaram-lhe como Deus os tinha enviado como missionários para aquela cidade. Como Daniel Berg e Gunnar Wingre estavam ligados até aquele momento à Igreja Batista na América, Justus Nelson acompanhou até a Igreja Batista em Belém e os apresentou ao responsável pelo trabalho, o pastor Raimundo Nobre, e assim os missionários passaram a morar nas dependências da igreja.
Alguns dias depois, Adriano Nobre, que pertencia à igreja presbiteriana e morava nas ilhas, foi a Belém visitar o primo Raimundo Nobre. Este apresentou os missionários a Adriano e imediatamente mostrou-se interessado em ajudá-los a aprender a falar português. Passando um determinado tempo, eles podiam já falar português. Vingre continuou a estudar a língua, enquanto Daniel Berg trabalhava como fundidor. Passado algum tempo, Daniel Berg começou a dedicar-se ao trabalho de comportagem. Os jovens missionários tinham um coração avivado pelo Espírito Santo e oravam de dia e de noite. Esse fato chamou a atenção de alguns membros da igreja, que passaram a censurá-los, considerando-os fanáticos por dedicarem tanto tempo à oração. Mas isso não os abalou. Com desenvoltura e eloquência, continuaram a pregar a salvação em Cristo Jesus e o batismo com o Espírito Santo, sempre alicerçado nas Escrituras. Todavia, com o resultado daquelas orações, alguns membros daquela igreja batista creram nas verdades do evangelho completo que os missionários anunciavam. Os primeiros a declararem publicamente sua crença nas promessas divinas foram as irmãs Celina Albuquerque e Maria de Nazaré. Elas não somente creram, mas resolveram também permanecer em oração até que Deus as batizasse com o Espírito Santo, conforme está escrito em Atos capítulo 2, versículo 39. Numa quinta-feira, 1h da manhã do dia 2 de junho de 1911, na rua Siqueira Mendes, número 67, na cidade de Belém, Celina Albuquerque, enquanto orava, foi batizada com o Espírito Santo. Após o batismo daquela irmã, começaria a luta acirrada. Na Igreja Batista, alguns creram, porém outros não se predispuseram sequer a compreender a doutrina do Espírito Santo. Portanto, dois partidos estavam criados. Devido a esse movimento pentecostal, Daniel Berg e Gunnar Vingre e mais 17 simpatizantes foram expulsos da Igreja Batista no dia 13 de junho de 1911. Na mesma noite da expulsão, ao chegarem à casa da irmã Celina, na rua Siqueira Mendes, os irmãos resolveram passar a se congregar ali, o que normalmente foi feito pelo espaço de mais ou menos 3 meses, com cultos dirigidos pelo missionário Gunnar Vingre e pelo irmão Plácido. Daniel Berg pouco falava por ainda estar atrasado no aprendizado da língua. A fundação da primeira Igreja Assembleia de Deus, disso tudo surgiu a necessidade de que o trabalho fosse organizado como igreja, o que se deu no dia 18 de junho de 1911, quando por deliberação unânime foi fundada a Assembleia de Deus no Brasil, tendo Daniel Berg e Gunnar Vingre os primeiros orientadores.